Eu estava sentada na sala de espera do escritório de advocacia mais caro de São Paulo quando percebi que minha vida estava prestes a mudar completamente. Não porque eu quisesse, porque não tinha escolha. Meu nome é Helena Campos, tenho 27 anos, sou enfermeira e naquele dia estava ali por um motivo muito específico. Dinheiro. Muito dinheiro. O suficiente para pagar o tratamento experimental da minha irmã mais nova que estava morrendo de leucemia. Um tratamento que custava R$500 mil e que eu jamais conseguiria pagar com meu salário. A secretária me chamou. Senhorita Campos, pode entrar. O Dr. Almeida vai recebê-la agora. Entrei numa sala enorme, mesa de mogno, estantes de livros jurídicos, janela com vista para a Avenida Paulista. E sentado atrás da mesa, um homem, não o advogado, outro, alto, terno impecável, cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos azuis frios como gelo, bonito de uma forma intimidante. Senhorita, Helena Campos? Sim, sou Rafael Tavares, o homem que fez a proposta. Engoli seco. Prazer, sente-se. Sentei. Ele abriu uma pasta, leu algo rapidamente, depois me olhou. Você entende completamente os termos? Acho que sim. Deixe eu ser absolutamente claro então. A voz dele era fria, profissional, como se estivesse negociando um contrato comercial qualquer. Eu preciso de um herdeiro, um filho legítimo. Meu pai está morrendo e deixou testamento muito específico. Se eu não tiver um herdeiro até completar 35 anos, perco tudo. A fortuna vai para instituições de caridade. Entendo, tenho 34 anos. Me restam exatamente 11 meses. Então, preciso de alguém que aceite um acordo simples. Casar comigo? Engravidar? Ter o bebê? Depois do nascimento e registro do herdeiro, nos divorciamos. Você recebe o pagamento acordado, R$500 mil. Nós seguimos vidas separadas. É isso? É isso. Sem sentimentos. Sem complicações. Apenas um arranjo de negócios. Por um ano da sua vida, você resolve todos os seus problemas financeiros. E eu resolvo os meus. Olhei para aquele homem que falava de ter um filho como se falasse de comprar ações. Frio. Calculista. Sem emoção. E por que eu? Por que não alguém do seu círculo social? Exatamente por isso. Ele se recostou na cadeira. Alguém do meu círculo teria expectativas. Quereria continuar casada. Tentaria transformar o acordo em algo mais. Você não. Você precisa do dinheiro para sua irmã. Tem motivação clara, objetiva. Terminado o acordo, não terá razão para querer continuar. Isso é frio, é prático. A diferença? Ele arqueou uma sobrancelha. Eu estava oferecendo R$500 mil. Minha irmã tinha 3 meses de vida se não conseguisse o tratamento. Esse tratamento custava exatamente R$500 mil. Era muita coincidência. Você investigou minha vida. Obviamente. Precisava ter certeza de que aceitaria. E de que não causaria problemas depois. Senti raiva. Mas também desespero. Porque ele estava certo. Eu aceitaria. Não tinha escolha. E o bebê? Depois que nascer? Você não vai querer ter relação com ele? Com ela? Terei. Como pai. Mas você não terá que ter. Esse é o acordo. Você carrega, dá à luz, entrega, recebe o pagamento e vai embora. Entrega meu filho como se fosse encomenda? Você mesma disse. É frio. Mas você vai aceitar de qualquer forma. Não vai? Silêncio. Ele sabia. Eu sabia. Todos sabíamos. Preciso pensar. Tem 24 horas. Depois procuro outra pessoa. Saí daquele escritório me sentindo suja. Como se tivesse acabado de concordar em vender minha alma. Mas também sabia. Ia aceitar. Pela Laura. Minha irmã de 19 anos que estava definhando num leito de hospital. Que merecia viver. Que merecia uma chance. No dia seguinte, liguei para o advogado. Aceito. Uma semana depois, estava assinando o contrato de 47 páginas, detalhando cada aspecto do acordo. Casamento, tentativas de concepção, cuidados pré-natais, parto, divórcio, pagamento, custódia. Tudo. Absolutamente tudo. Menos sentimentos. Porque sentimentos não cabem em contratos. Casamos numa terça-feira. Cartório. Sem festa. Sem convidados. Apenas nós dois. O juiz e 2 testemunhas que o advogado providenciou. Aliança simples. Assinatura fria.
Acabou em 15 minutos. Fui morar na cobertura dele. 3 quartos. Vista panorâmica. Decoração minimalista. Fria como ele. Meu quarto era separado do dele. No primeiro mês, tudo foi mecânico. Clínico. Ele aparecia no meu quarto. Cumpríamos o necessário. Sem beijos. Sem carícias. Sem nada além do estritamente necessário para engravidar. Depois ele voltava para o quarto dele. Eu ficava ali deitada, me sentindo vazia, usada, mas pensando. Falta 11 meses. Só 11 meses. Então acabou. No segundo mês engravidei. O teste deu positivo numa manhã de sábado. Mostrei para ele durante o café. Ele olhou, assentiu. Ótimo, vou informar meu advogado. E voltou a ler o jornal. Como se eu tivesse dito que estava sol lá fora. Não parabéns. Não como você está se sentindo. Apenas ótimo e vida seguindo. Os meses de gravidez foram solitários. Ele pagava tudo. Médico particular, exames, vitaminas. Mas não participava. Não ia nas consultas. Não perguntava como eu estava. Não tocava na barriga. Apenas cumpria o contrato. Eu ia nas consultas sozinha. Via o bebê crescendo no ultrassom sozinha. Sentia os chutes sozinha. E aos poucos, mesmo sem querer, me apeguei. Àquela vida crescendo dentro de mim. Aquele bebê que para ele era apenas herdeiro. Mas para mim estava virando filho. Foi na consulta de 20 semanas que minha vida virou de cabeça para baixo. Mais uma vez. A médica passou o ultrassom pela minha barriga. Sorriu. Tem novidades. Que novidades? É menino? Menina? Ambos. Pisquei. Como assim ambos? São gêmeos, Helena. Você está esperando 2 bebês. O mundo parou. Gêmeos. 2 bebês. 2 herdeiros. O contrato era para um. Apenas um. O que isso significava? Teria que ficar mais tempo? O pagamento mudava? E Rafael? Como reagiria? Cheguei em casa tremendo. Ele estava no escritório trabalhando. Bati na porta. Entre. Entrei. Ele continuou digitando. O que foi? Preciso falar com você. Sobre? A gravidez. Ele parou de digitar. Olhou para mim. Algum problema? Depende de como você vê. São gêmeos. Silêncio. Ele me olhou. Processando. O quê? 2 bebês. Estou grávida de gêmeos. Ele se levantou devagar. Tem certeza? A médica confirmou hoje. No ultrassom. São 2. Definitivamente 2. Ele passou a mão pelo cabelo. Primeira demonstração de emoção que vi nele. Isso complica. Eu sei. Sinto muito. Não é sua culpa. Ele caminhou até a janela. Ficou olhando a cidade. O contrato especifica um herdeiro. Eu sei. Não especifica o que acontece se forem 2. Também sei. Então o que fazemos? Ele se virou. Olhou para mim. E pela primeira vez vi algo além de frieza. Vi confusão. Incerteza. Humanidade. Não sei. Passamos dias sem falar sobre isso. Ele consultou advogados, revisou contratos, procurou precedentes. Eu apenas continuava grávida. Barriga crescendo, 2 bebês mexendo. Cada vez mais apegada. Cada vez mais assustada do que aconteceria. Foi 3 semanas depois que ele me chamou para conversar. Sentamos na sala. Ele com papéis nas mãos. Conversei com meus advogados. E? O contrato pode ser interpretado de 2 formas. Pela letra, você cumpriu. Um herdeiro era o mínimo. 2 ainda cumpre. Então eu posso ir embora depois que nascerem? Pode. Ele olhou para os papéis. Mas eu gostaria de propor algo diferente. Diferente como? Fique. Não pelo ano acordado. Mas... Ele parou, procurando palavras. Mas por mais tempo. Até as crianças serem maiores. Por quê? Por quê? A voz dele saiu mais baixa. Porque são 2. Porque vão precisar de mãe. Porque eu não sei fazer isso sozinho. Olhei para aquele homem que sempre soube tudo. Sempre teve controle. Agora admitindo vulnerabilidade. E o pagamento? Dobraria. 1 milhão. Mais tudo que precisar. Casa, carro, educação das crianças. Tudo. Balancei a cabeça. Não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? É sobre eles. Toquei minha barriga. São meus filhos agora. Não apenas herdeiros. Não apenas parte de contrato. São meus.
E se vou ficar, não é por dinheiro. É porque quero. Porque eles merecem mãe que quer ficar. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu. Entendo. E respeito. Então o que você quer? Quero. Parei, pensando. Quero que sejamos pais de verdade. Não contrato. Não acordo. Pais. Isso significa? Significa que você precisa participar, ir nas consultas, tocar na barriga, conversar com eles, conhecê-los antes de nascerem. Porque se vou fazer isso, vou fazer direito. E você também. Ele olhou para mim. Realmente me olhou. Pela primeira vez. Está bem. Vou tentar. Os meses seguintes foram diferentes. Rafael começou a ir nas consultas. Ficava quieto, observando, mas estava presente. Começou a perguntar como eu estava, se precisava de algo, se os bebês estavam chutando. Uma noite no 7º mês, ele entrou na sala onde eu estava lendo. Posso? Apontou para o sofá ao meu lado. Claro. Sentou. Ficou ali quieto. Depois de alguns minutos. Posso tocar? Olhei para ele. Para a barriga? Ele assentiu. Peguei a mão dele. Coloquei sobre minha barriga. Logo, um dos bebês chutou. Forte. Ele arregalou os olhos. Foi. Foi ele? Ou ela? Não sabemos o sexo ainda. Outro chute. Ele sorriu. Primeiro sorriso verdadeiro que vi. São fortes. São. Ele deixou a mão ali, sentindo os movimentos. Sinto muito. Pelo quê? Por ter tratado isso como negócio. Por ter te tratado como ferramenta. Você era honesto sobre o que era. É mais do que a maioria faz. Mesmo assim, ele olhou para mim. Você merecia mais. Ainda merece. Estamos aqui agora. É o que importa. No 8º mês tive complicações, pressão alta, risco de parto prematuro. Fui internada. Rafael não saiu do hospital. Dormiu na cadeira desconfortável ao lado da cama. Segurou minha mão quando as contrações começaram cedo demais. Chamou médicos quando fiquei assustada. Você deveria ir para casa. Descansar. Ele balançou a cabeça. Não vou a lugar nenhum. Por quê? Por quê? Ele apertou minha mão. Porque não é mais só contrato. Não é? Não? O que é, então? É. Ele parou, lutando com palavras. É minha família. Lágrimas escorreram. Sua? Nossa. Ele corrigiu. Nossa família. 2 bebês. Que vão precisar de nós 2. E eu quero estar aqui, para eles. E para você. Segurei o rosto dele. Rafael. Deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu fui idiota. Tratei tudo errado. Tratei você errado. Mas esses meses, vendo você grávida, vendo você cuidar deles antes mesmo de nascerem, vendo você se tornar mãe, mudou algo em mim. Mudou o quê? Me fez perceber que eu não quero que isso seja temporário. Não quero que você vá embora depois de 1 ano, ou 2, ou 10. Quero. Quero o quê? Você. Aqui. Com eles. Comigo. Para sempre. Se você quiser. Nasceram numa madrugada de inverno. Parto de emergência. Cesariana. Rafael estava na sala, vestido com as roupas cirúrgicas, segurando minha mão. Quando o primeiro choro ecoou, ele chorou também. Menino! A enfermeira anunciou, 2 minutos depois. Menina. Rafael cortou os cordões. Dos 2. Com mãos tremendo. Depois vieram até mim. Pequenos, perfeitos. Um menino. Uma menina. Nossos filhos. Quer escolher os nomes? Perguntei. Juntos. Ele disse. Vamos escolher juntos. Miguel e Sofia. Combinado. Os primeiros meses foram caos. 2 recém-nascidos. Mamadas, fraldas, noites sem dormir. Mas Rafael estava ali. Em tudo. Acordava de madrugada para ajudar. Trocava fraldas. Ninava quando choravam. Aprendeu a fazer mamadeira, a dar banho, a acalmar. Virou pai de verdade. E um dia, quando os bebês tinham 4 meses, ele entrou no quarto. Trouxe papéis. O que é isso? O contrato original. Ele rasgou na minha frente. Rafael! Não precisamos mais dele. Mas não quero mais acordo de negócios. Quero casamento de verdade, se você quiser. Olhei para aquele homem que tinha mudado completamente. Que começou como empresário frio. Virou pai dedicado. Virou companheiro. Virou
Amor, eu quero. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora via todo dia. Então podemos recomeçar? Do jeito certo? Ele se ajoelhou, tirou uma caixa do bolso. Helena Campos, mãe dos meus filhos. Mulher que me ensinou que contratos não constroem famílias. Amor constrói. Você aceita se casar comigo de novo? De verdade dessa vez? Ri através das lágrimas. Já somos casados. Mas não por amor, por obrigação. Quero fazer certo. Quero te pedir. Não te comprar. Sim. 1000 vezes sim. Renovamos os votos 6 meses depois. Numa cerimônia pequena, com Miguel e Sofia nos braços, com família, com amigos, com amor. Hoje, 2 anos depois, olho para trás e ainda me impressiono. Aceitei acordo frio. Só preciso de você por 1 ano para ter o herdeiro. Mas tive gêmeos. E mudou tudo. Porque 1 ano não era suficiente. Porque herdeiros não eram suficientes. Porque contrato não era suficiente. Precisava de família, de amor, de para sempre. As pessoas me perguntam se me arrependo de ter aceitado. De ter sido tratada como parte de transação. Respondo, não. Porque aquela transação fria virou família quente. Aquele acordo de 1 ano virou vida inteira. E aquele homem de gelo virou meu lar. Ele disse que só precisava de mim por 1 ano. Mas os gêmeos tinham outros planos. Porque amor, acontece, não respeita contratos. E você? Já aceitou algo frio que virou quente? Já entrou em situação sem sentimentos e saiu apaixonado? Já descobriu que planos mudam quando vida acontece? Conta aqui nos comentários se você acredita que amor pode nascer de acordos práticos ou se acha que sentimentos forçados nunca funcionam. O que você faria se tivesse gêmeos quando o acordo era para um bebê só? Comenta aí.